Provavelmente, você tem um. Ou alguém ao seu lado tem. Aquele cartão roxo que metade dos brasileiros com celular usam no Nubank. Sem anuidade, sem tarifas, sem fila de banco. Parece bom demais, né? E aí vem a pergunta que quase ninguém sabe responder. Se o Nubank não cobra nada, como é que ele virou um dos maiores bancos do mundo? De onde vem o dinheiro? Hoje eu vou te mostrar. Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás do dinheiro e do poder. Eu sou o NJ e hoje o segundo episódio da série Os Donos do Dinheiro. No episódio passado, a gente falou da Leila da Crefisa, um negócio que cobra juros altíssimos de quem está no aperto. Hoje é quase o oposto. Hoje é sobre um banco que ficou gigante dizendo uma coisa: a gente não cobra nada de você. Sem anuidade, sem tarifa, sem aquela taxa que os bancos grandes cobram por tudo. O Nubank, o tal do roxinho. Hoje, metade dos brasileiros que tem um smartphone é cliente. E o cara que fundou isso virou um dos homens mais ricos do mundo. E aí fica uma pergunta que dá o título desse episódio. Se ele não cobra nada, como é que ele vale bilhões? Bora entender o truque. A história começa com raiva. Raiva de banco. Um sentimento que todo brasileiro conhece bem e compartilha. Davi Velez é colombiano. Ele nasceu em Medellín em 1981, numa época em que a Colômbia era um dos lugares mais violentos do mundo. A família dele chegou a sair do país por segurança. Ele estudou nos Estados Unidos, engenharia e finanças em Stanford, no coração do Vale do Silício. Trabalhou com investimentos num fundo grande em Wall Street, essas coisas. E foi trabalhando com investimento que ele veio parar no Brasil. E aí aconteceu o episódio que mudou tudo. Velez foi abrir uma conta no banco brasileiro. E foi uma tortura. Assim como para todo brasileiro, para um estrangeiro também tem uma fila enorme, uma porta giratória travando, uma papelada sem fim, segurança, burocracia, aquela humilhação de leve. E no fim, tarifa cara para tudo. Para ele, que vinha do Vale do Silício, aquilo era um absurdo. Como assim? Em pleno mundo dos smartphones, abrir uma conta é toda essa novela. E ele reparou num detalhe do mercado brasileiro. 5 bancos controlavam quase 80% de tudo. 5. Quando pouca gente domina um mercado, acontece o quê? Serviço ruim e preço alto. Porque o cliente não tem muito para onde fugir. Velez olhou para aquilo e pensou: dá para fazer diferente, dá para fazer tudo pelo celular, sem agência, sem tarifa. Em 2013, ele fundou o Nubank, com mais 2 sócios, a brasileira, Cristina Junqueira, e o americano Edward Weibel. No começo, foi só um cartão de crédito roxo, sem anuidade, controlado por um aplicativo. Os especialistas disseram que isso ia fracassar, que era impossível construir um banco novo no Brasil. 10 anos depois, o Nubank tinha 80 milhões de clientes só na América Latina e abriu capital na Bolsa de Nova York. A fortuna de Velez passou a ser estimada em mais de 10 bilhões de dólares. Tudo isso sem cobrar nada. Então vamos para a pergunta de verdade. Se não cobra tarifa, de onde vem o dinheiro? A resposta é: você não paga, mas alguém paga.
E às vezes esse alguém é você, só que sem perceber. Vamos pela parte mais invisível de todas. Toda vez que você passa o cartão de crédito numa loja, o lojista paga uma taxa. Não é você, é a loja. Essa taxa gira em torno de uns 5% do valor da sua compra. E isso tem um nome técnico: intercâmbio, ou em inglês, interchange. E ela é dividida em pedaços. Um pedaço vai para a maquininha, um pedaço vai para a bandeira do cartão e um pedaço vai para o banco que emitiu o cartão. Ou seja, para o Nubank. Pensa na escala disso. São dezenas de milhões de pessoas passando o cartão todo dia. Padaria, mercadinho, farmácia, iFood. Cada comprinha dessa pinga um tiquinho para o Nubank. Você não sente, a loja que paga, mas multiplica isso por milhões de transações e vira um rio de dinheiro. Esse é o primeiro segredo. O banco de graça ganha uma fração de quase toda compra que você faz, sem nunca te mandar um boleto. Mas o intercâmbio é só uma das 3 torneiras. E a próxima é bem mais polêmica. Rapidinho, posso te pedir um favor? Se você está ouvindo até aqui, é porque você curte esse tipo de história. Então, aperta para seguir no Código 171 agora e semana que vem tem outra. E é ainda mais absurda que essa. A segunda torneira são os juros. E aqui a mágica do não cobro nada começa a ter um asterisco. Funciona assim. O cartão de crédito em si é de graça. Se você pagar a fatura inteira, todo mês, no prazo, o Nubank não te cobra juro nenhum. De você, nesse caso, ele só ganha o intercâmbio da loja. Mas, e se você não pagar a fatura inteira? E se você pagar só uma parte, deixar o resto para depois? Aí, você entra no que chamamos de rotativo. E o rotativo é uma das linhas de crédito mais caras que existe no Brasil. No Nubank, como nos outros, o rotativo pode passar de 14,15 ao mês, que vira mais de 300% ao ano. Então repara na engenharia. O banco te dá o cartão de graça, te dá um limite, te incentiva a usar. Se você é disciplinado e paga tudo, ótimo. Você quase não dá lucro direto. Mas uma parte das pessoas vai escorregar. Vai pagar só o mínimo. Vai parcelar a fatura. Vai entrar no rotativo. E essa parte paga juros altos. E é daí que vem uma fatia enorme do lucro. E tem uma terceira torneira, a mais silenciosa: o dinheiro parado. Quando você deixa dinheiro na conta do Nubank, esse dinheiro não fica dormindo. O banco usa ele, empresta para outros, aplica em títulos do governo e ganha em cima do seu dinheiro enquanto ele está ali, parado. Todo banco faz isso. É assim que banco funciona. Mas, com dezenas de milhões de contas, é mais um rio de dinheiro. Então junta as 3 torneiras: intercâmbio das lojas, juros de quem atrasa e o dinheiro parado rendendo. É assim que um banco, que não cobra nada, ganha bilhões. O outro lado. E agora, aqui eu preciso equilibrar a história, porque até agora pode ter soado como propaganda do Nubank, e não é. Tem um outro lado. O mesmo modelo que trouxe conta de graça para milhões de pessoas também tem suas sombras. Primeira sombra, o rotativo. O Nubank facilitou demais o acesso ao crédito, deu cartão e limite para muita gente que nunca tinha tido. Isso é ótimo, mas também é perigoso, porque parte dessas pessoas não tinha educação financeira para lidar com aquilo, e acabou na bola de neve do rotativo. Teve um caso em 2026 que até virou notícia. Uma dívida de cartão do Nubank que com os juros cresceu dezenas de vezes o valor original.
e reacendeu o debate sobre juros do rotativo no Brasil inteiro. Os órgãos de defesa do consumidor registraram centenas de reclamações sobre juros, sobre cobrança confusa, sobre dificuldade de entender a fatura. Segunda sombra. O atendimento. O Nubank é quase tudo digital, sem agência, sem gerente. Quando dá tudo certo, é maravilhoso. Mas quando dá errado, uma cobrança estranha, uma fraude, um problema fora do padrão, tem gente que reclama que não conseguiu resolver. De falar só com robô, de rodar em círculo no aplicativo. E é justo dizer, reclamação todo banco grande tem. O Nubank tem dezenas de milhões de clientes e é natural que gere muitos registros. E nas pesquisas, o aplicativo deles costuma ser um dos mais bem avaliados do país. Mas o ponto é, sem tarifa não quer dizer sem custo. O custo só mudou de lugar. Saiu da tarifa fixa e foi para o juro de quem escorrega. Então, o Nubank é o vilão ou o herói dessa história? De novo, como na Leila, a resposta honesta é: depende de onde você olha. Do lado bom, é difícil negar que ele fez o que fez. O Nubank obrigou os bancos gigantes a se mexer. Sabe aquela tarifa de transferência, o TED, o DOC, que você pagava por tudo? Hoje, muita coisa virou de graça. E parte disso é porque o Nubank apareceu e mostrou que dava para fazer sem cobrar. Ele deu conta bancária para gente que nunca tinha entrado em um banco. Democratizou o acesso. Isso é real e é grande. Do lado difícil, ele também é uma máquina sofisticada de fazer dinheiro, que lucra quando você passa o cartão, que lucra e muito quando você escorrega e entra no rotativo, que espalhou o crédito fácil e com ele o risco do endividamento. O roxinho simpático é, no fim, um banco enorme, lucrativo, com as mesmas engrenagens dos outros, só que numa embalagem muito mais bonita, e talvez seja essa a lição do episódio. Não existe banco de graça, nunca existiu. Existe banco que cobra na sua cara com tarifa. E existe banco que cobra sem você ver. O truque genial do Nubank não foi deixar de cobrar. Foi fazer você esquecer que estava pagando. Os donos do dinheiro é sobre isso. Entender de onde vem, de verdade, a fortuna dessa gente. E o Nubank é um caso perfeito. Porque a maior sacada dele não foi tecnológica, foi psicológica. Ele entendeu que gente odeia pagar tarifa, mas não liga tanto para os custos que a gente não enxerga. Fica com essa para pensar. Da próxima vez que você usar o cartão roxo e pensar: que bom que não pago nada por isso. Lembra das 3 torneiras. A loja pagou, você vai pagar se escorregar, ou seu dinheiro parado está rendendo para ele. Não tem almoço grátis, principalmente em banco. Esse foi o Código 171, eu sou NJ, e se você gostou, manda esse episódio para uma pessoa que tem o cartão roxo. Uma só. Segue a gente no Spotify, no Instagram, @podcastcódigo171. Valeu, até a próxima. E B, é só marcar comigo que a gente vai aparecer aí para fazer esse episódio, hein?